Vamos agora falar sobre a demonstração dos fluxos de caixa. É uma demonstração financeira que assenta em regime de caixa, ou seja, só são relevantes para a demonstração dos fluxos de caixa os pagamentos e os recebimentos. Sempre que uma empresa recebe ou sempre que uma empresa paga, ou seja, sempre que há um fluxo positivo ou negativo, isso vai efetivamente ser incorporado na demonstração dos fluxos de caixa. Claro, um fluxo de caixa positivo é um recebimento, um fluxo de caixa negativo é um pagamento. Ora, a demonstração dos fluxos de caixa, que assenta então no regime de caixa, está organizada em três áreas. A área dos fluxos operacionais, a área dos fluxos de investimento e a área dos fluxos de financiamento. No sistema de normalização contabilística, a demonstração dos fluxos de caixa é elaborada através do método direto. E o modelo que estamos a apresentar é o modelo do método direto. No método direto, há uma reflexão da contabilidade financeira para os fluxos de caixa. Ou seja, a contabilidade financeira, sempre que existe um recebimento ou sempre que existe um pagamento, tem que sinalizar a demonstração dos fluxos de caixa. E esta, nos seus fluxos operacionais, organiza-se em recebimentos de clientes, quanto naquele ano, naquele período, e aqui considerando o período N, a empresa recebeu de clientes. Não tem a ver com as vendas, tem a ver com as vendas sim, mas aquelas que foram recebidas, porque a empresa pode vender e não ter recebido, e consequentemente só quando há recebimento do cliente ou de clientes é que é incorporado na demonstração dos fluxos de caixa. Por outro lado, temos os pagamentos a fornecedores, claro que virão como um fluxo negativo, os pagamentos ao pessoal, também como um fluxo de caixa negativo, e gera-se o caixa gerado aqui pelas operações. Depois, temos pagamentos ou recebimentos de imposto sobre o rendimento. A empresa paga IRC, mas eventualmente pode haver reembolsos de IRC quando a empresa faz pagamentos por conta superiores à liquidação final, tem direito a reembolso e daí vir ali o recebimento. E depois temos outros recebimentos e pagamentos, nomeadamente pagamentos de outros impostos aqui na área operacional, como é o IVA a pagar, como são as retenções na fonte em sede IRS, a Segurança Social, ou eventuais recebimentos, se a empresa tiver, por exemplo, um reembolso de IVA. Ora, a soma algébrica dos fluxos positivos e dos fluxos negativos de caixa, aqui operacional, gera os fluxos de caixa das atividades operacionais, que é a primeira grande linha de fluxos de caixa que a empresa consegue efetivamente conquistar durante o período N. Depois surgem os fluxos das atividades de investimento. Investimento, quanto a empresa pagou ou quanto a empresa efetivamente recebeu e quanto pagou pela aquisição de ativos fixos tangíveis, máquinas, viaturas, edifícios, quanto a empresa pagou pela aquisição de ativos intangíveis, marcas, patentes, software, programas de computador, quanto a empresa pagou de investimentos financeiros, participações noutras empresas, a sua aquisição e o respectivo pagamento, entre outros. E, portanto, o mais comum é, na zona do investimento, fazermos pagamentos. Pode haver também recebimentos quando se faz a alienação, ou seja, a venda, quando se vendem ativos fixos tangíveis. Claro que a empresa não faz parte da sua atividade vender ativos fixos tangíveis. A empresa vende mercadorias ou presta serviços e recebe
por essa via dos clientes. E, portanto, por isso é que existe a zona operacional. Mas, por vezes, uma empresa vende ativos fixos tangíveis, vende ativos intangíveis, vende os seus investimentos financeiros, recebe subsídios ao investimento, que também está na zona do investimento, recebe juros e rendimentos similares dos investimentos que faz, das suas participações financeiras, e pode receber dividendos dos investimentos financeiros que realiza. E daí poderem surgir estes fluxos de caixa positivos. Ora, a soma gera os fluxos de caixa das atividades de investimento e não nos espantemos que elas sejam negativas na generalidade das empresas, porque se há investimento, os pagamentos são superiores aos recebimentos. O que tem de acontecer é que os fluxos operacionais têm de ser suficientemente robustos para conseguir fazer face ao investimento e para conseguir fazer face ao financiamento, para que no final disto tudo o caixa equivalentes no final do período seja positivo. E por falar nos fluxos de financiamento, os fluxos de financiamento está relacionado com recebimentos e pagamentos na zona, na área, no ciclo do financiamento. Uma empresa pede um empréstimo ao banco, ele é aprovado, e quando o dinheiro vai para a conta da empresa, há um recebimento proveniente de um financiamento obtido. Depois podem haver outros recebimentos, nomeadamente realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio, nomeadamente as prestações suplementares feitas pelos sócios, a cobertura de prejuízos, as doações e outras operações de financiamento. Bom, mas se por um lado a empresa recebe, depois vai ter de pagar. Se a empresa recebe pela via de um financiamento obtido, vai ter que fazer amortização de capital e pagamento de juros. Então temos os pagamentos respeitantes a financiamentos obtidos, tem a ver com as amortizações de capital, dos juros e gastos similares, ou seja, os juros que a empresa vai pagando do financiamento, os dividendos, e aqui são os dividendos que a empresa paga aos sócios. Veja-se que temos aqui duas vezes dividendos. Dividendos nos fluxos de investimento, mas nos fluxos de investimento é pela via de um recebimento. É quando a empresa investe na aquisição de uma outra sociedade, faz um investimento financeiro e depois tem a sua cota parte nos lucros através de dividendos e recebe-os. Agora, quando a empresa paga dividendos aos seus acionistas, aos sócios, então estamos no âmbito de um fluxo de financiamento. Dividendos pagos a acionistas ou a sócios. Temos as reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio, quando a empresa, por exemplo, faz o pagamento de prestações suplementares, quando as recebe, entra ali em realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio, quando as devolve, quando as paga, temos o pagamento respeitante a reduções de capital e outros instrumentos de capital próprio, entre outras operações de financiamento. Ora, os fluxos operacionais, mais os fluxos de investimento, mais os fluxos de financiamento, trata-se da variação de caixa e seus equivalentes. E se somarmos a este valor o caixa e seus equivalentes no início do período, ou seja, o dinheiro que a empresa possuía no dia 1 de janeiro, mais o dinheiro que a empresa foi conquistando pelos fluxos operacionais de investimento e de financiamento naquele período, gera-se o caixa e seus equivalentes no fim do período. A empresa que estávamos a analisar há pouco, que é a Ômega, ela apresenta caixa e depósitos bancários no balanço a 31 de dezembro do ano N de 35 mil euros. Se nós colocássemos uma lupa
sobre estes 35 mil, teríamos um aumento da forma como vemos a realidade. E esse aumento da forma como vemos essa realidade destes 35 mil euros é como é que eles foram gerados ao longo daquele período. E isso vai desaguar na demonstração dos fluxos de caixa. Ou seja, como é que a empresa chega ao dia 31 de dezembro do ano N com um caixa e depósitos bancários no balanço de 35 mil euros. A justificação está na demonstração dos fluxos de caixa. O método direto determina, assim, que das atividades operacionais a empresa recebeu de clientes 540 mil euros e pagou a fornecedores 420 mil. Pagou também ao pessoal 90 mil e pagou de imposto de IRC 10 mil. O fluxo das atividades operacionais gerado foi de 20 mil euros. Entretanto, as atividades de investimento consumiram 30 mil euros de pagamentos pela aquisição de ativos fixos tangíveis. Pagou 30 mil euros. E isso são os fluxos das atividades de investimento. Entretanto, nas atividades de financiamento, a entidade conseguiu obter um empréstimo de 50 mil da banca, o que é um inflow, portanto, um fluxo positivo. Entretanto, pagou 10 mil de reembolso, pagou 10 mil de juros, pagou 10 mil de dividendos a sócios. O fluxo das atividades de financiamento foi de 20 mil. Ora, 20 mil das operacionais, menos 30 mil do investimento, mais 20 mil do financiamento, prefaz 10 mil. E considerando que no dia 1 de janeiro do ano N, a empresa possuía 25 mil euros de caixa equivalentes no início do ano, então os 10 mil mais os 25 mil prefaz os 35 mil que consta do balanço. Portanto, a demonstração dos fluxos de caixa liga ao balanço em caixa equivalentes no fim do período que tem de ser igual ao ativo corrente, caixa e depósitos bancários, precisamente os valores são iguais. Ora, este é o método direto para elaborar a demonstração dos fluxos de caixa. E, efetivamente, no sistema de normalização contabilística apresenta-se a demonstração dos fluxos de caixa através do método direto que tem esta configuração que eu acabei agora de explicar. No entanto, no âmbito da análise económica ou financeira, é muito importante termos em consideração a existência do método indireto. E o método indireto é uma forma de chegar ao fluxo de caixa não através da metodologia que acabei agora de apresentar, mas através de uma reconciliação do resultado líquido do período. Ou seja, o método indireto vai partir do resultado líquido do período ou através de um resultado contabilístico e vamos fazendo um conjunto de ajustamentos até chegar ao valor do caixa. E, portanto, o método indireto exige o conhecimento do balanço no início do período, para sabermos as variações que existiram de determinadas rúbricas, precisamente porque trabalha com variações dos saldos, nomeadamente clientes, inventários, fornecedores. Então, temos, desta forma, o balanço da Ómega, já o tínhamos a 31 de dezembro, mas agora temos de o ter no início do ano, ou no final do ano anterior, não é? Porque 1 de janeiro do ano N seria a mesma coisa que 31 de dezembro do ano N-1. E aquilo que eu verifico é que os inventários no dia 1 de janeiro eram de 30 mil
e no dia 31 de dezembro passaram para 40 mil. Portanto, 40 mil aqui de inventários, ou seja, há um aumento, há uma variação positiva de 10 mil nos inventários. Mais inventários de 10 mil. Ou seja, mais inventários significa mais dinheiro imobilizado, mais valores por vender ainda, e isso consome caixa. Os clientes no início do ano estavam a 0 e no final 60 mil. Daí temos ali os clientes de 60 mil e a variação é mais 60 mil. Ou seja, esta empresa que no início do ano não tinha quaisquer valores a receber de clientes, chega ao final do ano com um crédito concedido a clientes de 60 mil. Quando as empresas concedem crédito a clientes, é menos valor por receber, não é? Peço desculpa, é menos valor ainda por receber. E, portanto, significa que, aumentando o crédito concedido a clientes, é menos dinheiro que circula do lado da nossa empresa. Estamos a financiar os clientes. Entretanto, o caixa e depósitos bancários passou de 25 mil para 35 mil, ou seja, mais 10 mil. Isto já estava demonstrado no método direto. Em termos de passivo, há que destacar os fornecedores. E passivo tem a ver com contas a pagar, dívidas que a nossa empresa possui. No início do ano tínhamos 15 mil euros de dívida a fornecedores. No final estamos com 25 mil. Os fornecedores concederam-nos mais crédito e há uma variação de 10 mil. Ou seja, ainda temos a pagar mais 10 mil euros. E quando as dívidas a fornecedores aumentam, significa que aumentou o crédito concedido pelos fornecedores. Enquanto nós não pagarmos, o dinheiro vai circulando pela nossa empresa. E, portanto, temos mais caixa. No caso das outras dívidas a pagar, tínhamos 10 mil no início, os mesmos 10 mil no final, a variação é 0. Portanto, para chegar ao método indireto, o método indireto reconstrói o fluxo das atividades operacionais. O fluxo de investimento e de financiamento normalmente são idênticos ao método direto. E a parte operacional, ela vai ser edificada nos seguintes passos. Nós, neste caso, vamos partir do resultado antes de impostos. Portanto, o resultado antes de impostos, que é de 50 mil euros. É um resultado contabilístico, não é? Ele está na demonstração dos resultados da empresa. Eu vou andar aqui no manual um bocadinho para trás para se ver o resultado antes de impostos, 50 mil, ali, 50 mil. Portanto, começando com o resultado antes de impostos, aquilo que nós vamos ter de fazer, e portanto temos que fazer aqui um caminho de reconciliação do fluxo ou do resultado contabilístico até chegar ao fluxo operacional. Portanto, começando pelo resultado antes de impostos de 50 mil, nós poderíamos começar pelo resultado líquido de 40 mil, mas logo a seguir tínhamos que lhe devolver o imposto, não é? Porque estamos a fazer uma aproximação de caixa e, portanto, podemos perfeitamente começar pelo resultado antes de impostos. Vamos ajustar todos aqueles gastos que não são traduzidos em saída de dinheiro. São chamados gastos não desembolsáveis, que é o que acontece com as depreciações e com as amortizações. As depreciações e as amortizações que figuram na demonstração dos resultados e que são de 30 mil, são valores negativos que diminuem o resultado contabilístico, mas não se traduzem em saída de caixa. Então temos de acrescer, temos de somar.
Depois temos que devolver os gastos de financiamento, que eles no resultado antes de impostos já estão subtraídos, mas eles não pertencem à área operacional, pertencem à área de financiamento, pertencem ao ciclo de financiamento. Então vamos devolver os gastos de financiamento, porque eles ainda não são pagos nesta fase, e foram 10.000, e temos o resultado antes das variações de fundo de maneio 90.000. 50 com 30 com 10. E agora, vamos às variações das necessidades de fundo de maneio que derivam do balanço. Então, os clientes passaram de 0 para 60, não é? Vimos ainda há pouco, no mapa anterior. Os clientes, no início do ano, deviam-nos 0, no final devem-nos 60.000. É menos dinheiro que a empresa possui, porque está a dar crédito aos clientes. O dinheiro está do lado dos clientes. Nós proporcionamos-lhe mercadorias e ainda não recebemos. E, portanto, se aumenta o saldo de clientes, isso traduz-se em menos caixa. E, portanto, é por isso que colocamos ali o valor com sinal negativo. Os inventários aumentaram de 30.000 para 40.000. Ou seja, temos mais 10.000 por vender. Enquanto não vender, não se traduz em caixa. Ou seja, aumentar inventários significa menos caixa, porque ainda não foi vendido, está imobilizado para já. Então leva ali sinal negativo. Os fornecedores significa contas a pagar, as dívidas que nós temos a fornecedores. E, portanto, no início do ano, devíamos a fornecedores 15.000. No final daquele mesmo ano, estamos a dever 25.000. Aumentou em 10.000 a dívida a fornecedores. Ou seja, aumentou um passivo corrente. Enquanto não pagarmos, o dinheiro não sai da empresa, permanece do meu lado. Ou seja, um aumento de um passivo corrente significa, nesta perspectiva, mais caixa, ou seja, mais 10.000. Ora, fazendo então a soma algébrica, e portanto temos aqui 90 menos 60 menos 10 mais 10, portanto temos 30.000 do caixa gerado por estas operações. Entretanto, foi feito o pagamento do IRC, que também pertence aqui à zona operacional, menos 10.000. Se eu tivesse começado ali pelo resultado líquido, tinha ali 40.000, não é? E já não precisava de colocar ali o pagamento do IRC, que ele estava diluído no resultado líquido. Mas como comecei com o resultado antes de impostos, subtraio o pagamento do IRC e tenho o fluxo das atividades operacionais de 20.000. As atividades de investimento e de financiamento é igual aqui à questão do método direto. Portanto, a empresa adquiriu ativos fixos tangíveis por 30.000 e pagou-os. Nas atividades de financiamento, obteve um empréstimo da banca de 50.000, pagou capital, amortização de capital 10.000, juros 10.000, pagou dividendos aos sócios 10.000 e, portanto, o fluxo de financiamento 20.000, a variação de caixa dos três fluxos 10.000 e depois o caixa que tinha no início do ano 25.000 e acaba com 35.000. Portanto, aqui no método indireto, a grande questão está em chegar ao fluxo das atividades operacionais que se faz por esta metodologia. Parte-se do resultado antes de impostos, tem que se corrigir esse resultado aumentando, acrescendo todos aqueles gastos que foram deduzidos na demonstração dos resultados, mas que não significam saída de caixa, que é o caso das depreciações, das amortizações, seria também o caso de imparidades e de provisões. Depois temos que dar de volta aqueles gastos que só virão a ser subtraídos mais à frente.
que é o caso aqui dos juros pagos, e fazemos então as chamadas variações das necessidades fundo-maneio, e aqui é muito importante estas regras de sinais que no manual estão devidamente justificadas, ou seja, e é muito importante aqui termos esta questão já bem definida. Quando os clientes entre 1 de janeiro a 31 de dezembro aumenta o seu saldo, os clientes são contas a receber, são ativos correntes. Se no início do ano eu tenho contas a receber de 10 mil e no final tenho 30 mil, aumentou o saldo. Ou seja, eu concedi mais crédito aos clientes. E enquanto os clientes não me pagarem, o dinheiro não circula pelo lado da minha empresa. Então, havendo um aumento do saldo de clientes entre 1 de janeiro e 31 de dezembro, isto significa menos caixa. A empresa vendeu a crédito, reconheceu o rédito que ainda não cobrou, pelo que o dinheiro permanece no lado do cliente e não na nossa conta bancária. Menos caixa. Se acontecer algo ao contrário, ou seja, no início do ano, os clientes devem-me 30 mil e no fim só me devem 10 mil. Então há uma diminuição do saldo. Uma diminuição do saldo significa que recebemos. E isso significa mais caixa. Entra positivo, mais caixa. A empresa cobrou mais do que o rédito reconhecido no período, convertendo em dinheiro créditos de clientes anteriores. Portanto, os aumentos dos ativos cíclicos ou destes ativos correntes de natureza cíclica significa menos caixa. As diminuições dos saldos significa mais caixa. Isto é a mesma coisa para inventários, que também é um ativo corrente e de natureza cíclica, afeto à exploração. Ou seja, se aumentar o saldo de inventários, ou seja, no início do ano, a existência inicial é de 10 mil, no final é de 50 mil. Ou seja, temos mais mercadoria ainda por vender, que está em armazém, a aguardar ser convertida em dinheiro. Enquanto não for, menos caixa. A empresa adquiriu ou produziu mais do que vendeu, aplicou dinheiro em existências que ficaram imobilizadas em armazém. Da mesma forma, mas em sentido contrário, se tivermos no início do ano 30 mil de inventários, existência inicial, e 10 mil no fim, escoou-se, vendeu-se e, portanto, libertou-se caixa, mais caixa. O saldo diminuiu, mais caixa. A empresa escoou existências sem as repor na mesma medida, libertando para a caixa recursos antes retidos no armazém. E, portanto, isto é no domínio dos ativos correntes e de natureza cíclica. No domínio dos passivos correntes, ou seja, neste caso, nas contas a pagar, temos aqui a questão dos fornecedores. Quando o saldo de fornecedores aumenta, ou seja, no início do ano eu tenho a pagar 20 mil a fornecedores e no final tenho 90 mil no dia 31 de dezembro. Ou seja, tenho mais valores a pagar, tenho mais dívida, mas enquanto não pagar, o dinheiro não saiu da minha empresa. Ou seja, tenho mais caixa. Mais caixa. A empresa recebeu bens e serviços que ainda não pagou. É o fornecedor que está a financiar, por hora, o ciclo da exploração. Ao contrário, se o saldo de fornecedores diminuir, no início do ano, devo a fornecedores 90 mil. No final, devo 20 mil. Paguei.
E paguei significa que temos menos caixa. A empresa liquidou dívidas da exploração anteriores, consumindo caixa na sua liquidação. Estes são os sinais fundamentais para mostrar como funciona aqui a variação das necessidades de fundo maneio, necessidades de fundo maneio através de necessidades cíclicas, como são os clientes e os inventários, e de recursos cíclicos, como são os fornecedores. Quando um ativo corrente cíclico tem uma variação positiva, aumenta, isto significa diminuição do caixa. Quando a variação é negativa, ou seja, quando o saldo diminui entre 2 pontos, entre o dia 1 de janeiro e o dia 31 de dezembro, isto significa um aumento de caixa. No âmbito do passivo corrente cíclico, como são fornecedores e outras contas a pagar, se o saldo aumenta, significa que a empresa ainda tem por pagar mais, portanto aumentou o valor a pagar. Enquanto não paga, o dinheiro não sai do nosso lado e, portanto, aumenta o caixa. A empresa está a beneficiar de crédito e são os fornecedores que estão a financiar a empresa. Se, pelo contrário, no passivo corrente cíclico a variação for negativa, ou seja, diminui o saldo entre as duas datas, isso significa que diminuiu o caixa porque a empresa liquidou obrigações e, portanto, diminuiu o seu caixa disponível. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.